Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Opinião Palestrina, torcedor palmeirense. Hoje nós vamos analisar esse empate que acabou de acontecer entre Palmeiras e Atlético Mineiro, empate de 0-0, jogo no Allianz Parque, válido pelo jogo de ida da Copa Libertadores da América 2021. Rapaziada, o jogo foi muito ruim, eu diria horroroso, como o próprio título desse vídeo sugere. Para mim, uma partida deprimente, muito ruim mesmo, porém, o resultado, em se tratando de um mata-mata, com uma disputa ida e volta, onde nós, em casa, não tomamos gol, eu considero um ótimo resultado, ainda mais levando em consideração as circunstâncias do jogo, tudo aquilo que nós não jogamos, o pênalti cedido para o adversário que foi desperdiçado. Então eu vou dividir a minha análise aqui em duas partes. Uma eu vou falar especificamente do jogo jogado, aquilo que nós não vimos, e a disputa no geral e fazendo já um prognóstico para a semana que vem. Ok, torcedor? Então vamos lá. Em relação ao jogo, eu não vi absolutamente nenhum futebol praticado pela equipe do Palmeiras. Os amigos mais próximos sabem que eu sou um crítico do trabalho do Abel Ferreira, eu sou muito grato pelas conquistas da temporada passada, porém faz muito tempo que esse time não joga futebol. Esse time simplesmente não tem padrão de jogo. A gente não consegue enxergar absolutamente nada. Eu não consigo ver no jogo do Palmeiras uma situação de jogo trabalhada, os jogadores se aproximando, uma movimentação, uma jogada ensaiada. Não acontece absolutamente nada. Faz muito tempo que a gente vive na qualidade individual dos jogadores. Nós temos sim bons jogadores. Esse time já foi campeão recentemente, é o atual campeão da Copa Libertadores, é o atual campeão da Copa do Brasil. Esse time tem qualidade, esse time pode jogar muito mais do que tem jogado, mas a gente não sabe o que acontece com a equipe do Abel Ferreira. Não dá para entender um futebol tão pobre. É muito pobre o futebol do Palmeiras. Não dá pra gente viver de um bom jogo a cada 10. É inadmissível com o que ele tem na mão. O Abel Ferreira passou meses, praticamente um ano, reclamando que ele não tinha tempo para treinar. E com razão, eu dou razão para ele. Realmente, o Palmeiras houve uma fase em que ele jogava jogos a cada 2 dias, um absurdo. Realmente não tinha tempo e o torcedor entendia isso e não cobrava um futebol vistoso. Mas o que dizer quando ele tem 3 ou 4 jogos num período de um mês, com semanas cheias de trabalho, inclusive por uma incompetência de ser eliminado pela equipe do CRB em casa de forma vexatória, ainda nas fases preliminares da Copa do Brasil. Então, ele ganhou uma janela de trabalho para desenvolver esse time, desenvolver o futebol, mas ele não consegue fazer isso. Então, como que a gente vai acreditar que a gente pode vislumbrar algo maior com um futebol assim? É claro, numa disputa de mata-mata, tudo pode acontecer. A gente pode ir lá na casa do Atlético, na casa não, né? Deixa eu corrigir aqui. A gente pode ir lá no Mineirão e conseguir um bom resultado, de repente fazer um gol no contra-ataque, matar o jogo, ótimo, maravilha, chegaremos à final e disputaremos provavelmente com o Flamengo. Isso é indiscutível, né? Os resultados, ser vice-líder no Campeonato Brasileiro, chegar numa semifinal de Libertadores com possibilidade de chegar numa final, é bom até aqui, embora a gente tenha tido uma eliminação importante na Copa do Brasil. Mas e o futebol? Eu tenho um amigo que é o Yuri Luan, espero que ele esteja prestigiando esse vídeo. Por muito tempo nós discutíamos no grupo a questão de jogar bem e não ganhar, ou jogar mal e ganhar, e hoje em dia eu concordo com ele. É evidente que o time que joga bem, ele está muito mais próximo das vitórias. Agora, se a gente joga mal toda hora e acha um gol, vence numa individualidade, uma hora isso não dá certo. Agora, se você tem consistência, você joga bem, você ganha confiança, isso vira uma bola de neve, você consegue avançar nas competições e conquistar títulos. Agora, se a gente não tem isso, realmente fica muito complicado. Então, eu acho que o Abel Ferreira ele tem muito trabalho pela frente, ele tem potencial, eu sou grato por tudo que ele já fez pelo Palmeiras, ele já fez muito, é verdade, eu não sou do tipo de torcedor que vem aqui para pedir a saída dele. É claro que no momento de exaltação a gente fica bravo, a gente fala, pede para sair, enfim, mas analisando friamente, a gente precisa
que ele volte para a rota, porque houve um momento em que o Palmeiras praticou um bom futebol no comando do Abel Ferreira, mas esse futebol já não existe mais, faz muito tempo o torcedor palmeirense. Há quanto tempo a gente não vê esse time jogar de forma consistente? Os melhores momentos do Palmeiras foram jogando aquele futebol chamado reativo, enfim, transição rápida, e a gente não vê mais isso, não existe. Hoje foi uma vergonha. O time não deu um chute sequer no segundo tempo. Como um time de futebol profissional, como o Palmeiras, com os jogadores que tem, não consegue, dentro dos seus domínios, uma finalização no gol em um tempo inteiro. E no primeiro tempo deu um chute com o Rony, numa esticada dele, bem ao estilo Rony, né? Todo atabalhoado, enfim, caindo, ele chuta, enfim, sem perigo nenhum. O Everson não teve nenhum tipo de trabalho no jogo, ele foi um espectador em campo. Tudo bem, o time do Atlético Mineiro não teve grandes oportunidades também, com exceção do pênalti, é claro, desperdiçado pelo Hulk, mas a minha preocupação não é o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro faz o futebol dele. Eu não estou aqui para analisar o Atlético Mineiro, eu estou preocupado com o Palmeiras. O que a gente vai apresentar de novo? O que a gente precisa fazer para avançar de fase? É claro que fazer 1-0 lá e se classificar é ótimo, vou ficar feliz pra caramba, vou criar expectativa para a final, mas esse time precisa jogar bola, gente. Precisa jogar bola, sim. É inadmissível. Para mim, foi um futebol tosco, não houve futebol, basicamente. A gente não vê jogadas construídas, a gente não vê os volantes se movimentando, os meias se movimentando. O Veiga cai para lateral e parece que some do jogo. O Dudu jogando de meia é uma coisa assim que eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Nunca jogou bem na vida dele como meia, e os treinadores insistem em colocá-lo. O melhor futebol do Dudu, nesses 5 anos de Palmeiras, sempre foi atuando pelo lado esquerdo, algumas vezes no lado direito, mas basicamente no lado esquerdo. Foi onde ele sempre se destacou e fez os gols, virou o ídolo da torcida que ele é hoje. Então eu não consigo entender. Tem coisas que eu não consigo entender. O Abel até surpreendeu um pouco na escalação. Ontem eu havia comentado sobre a possível entrada do Felipe Melo, de repente a manutenção do Luiz Adriano, coisas que se confirmaram, mas o time não funcionou, infelizmente. Não dá nem pra gente... Eu vejo muito torcedor criticando o Luiz Adriano, mas o que o Luiz Adriano poderia fazer de diferente hoje? Fala pra mim, torcedor, coloca aqui nos comentários. O que o Luiz Adriano poderia contribuir de diferente com o que o Palmeiras apresentou? O que o meio-campo municiou o Luiz Adriano para ele poder finalizar no gol? Porque ele é um finalizador, ele protege bem a bola, ele cria espaço, mas que tipo de bola ele recebeu? Nenhuma. Ficou correndo atrás de zagueiro. O Rony, a gente brinca com o Tite na Copa do Mundo, que colocou o Gabriel Jesus para correr atrás de lateral. O Abel Ferreira faz isso com o Rony. Hoje o Rony ficou correndo atrás de lateral. E aí? É esse tipo de futebol que a gente quer ver? Sendo que ele é muito inferior tecnicamente ao Wesley, mas ele entra no jogo e joga. O Wesley entra no segundo tempo, até tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Então assim, gente, falta muita coisa, não gostei, infelizmente foi uma partida muito ruim da equipe do Palmeiras, mas eu tenho boa expectativa para a classificação, eu tenho esperança de que o time consiga jogar melhor na semana que vem, que na individualidade consiga se classificar para a final. Essa é a minha expectativa para a próxima terça-feira, e o resultado em si foi maravilhoso. Dadas as circunstâncias, o futebol que a gente não jogou, o futebol que o Atlético Mineiro também não jogou, eu até esperava um placar dilatado, né, um placar elevado, coisa que não se confirmou, foi um jogo muito feio mesmo, mas que a gente consiga apresentar um futebol melhor na semana que vem para sair para a classificação. O resultado realmente foi muito bom, eu considero um ótimo resultado por não ter tomado gol em casa, e vamos aí partir para o 15º jogo fora de casa sem perder, se Deus quiser, e chegar nessa final. E eu quero que você diga aqui, torcedor, o que você achou, você concorda comigo, com a minha análise, com os meus comentários, ou você discorda, ou como a gente brinca, muito pelo contrário. Fala aqui pra gente nos comentários, a gente quer criar um espaço dinâmico, um espaço democrático para você dar a sua opinião. A gente traz aqui nos próximos vídeos também. Será um prazer enorme ver os seus comentários aqui nesse vídeo. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo, ajude o nosso canal a crescer. A gente faz aqui com muito carinho, com muito respeito a você, torcedor, respeito aos jogadores do Palmeiras também, ao treinador Abel Ferreira, mas a gente expõe a nossa opinião de forma contundente. Eu espero que a gente se classifique na semana que vem e tenhamos aí uma final espetacular, seja diante do Flamengo ou do Barcelona. É isso, torcedor palmeirense, até a próxima, um abraço, avante palestra!